Atenção, Brasil, porque o metalúrgico é suspeito. Olha só esse caso que chega para nós. Eu quero que você pare tudo o que estiver fazendo, porque ele é o principal suspeito de abusar do próprio filho de apenas 4 anos. Agora a mãe da criança começou a desconfiar depois que o menino voltava das visitas à casa do pai. Olha essa história. Todas as vezes que a criança ia para a casa do pai, a criança chegava diferente. A mãe, então, mãe é mãe, né? Começou a desconfiar. A criança chegava cheia de hematomas. A criança chegava cheia de marcas pelo corpo. A mãe rapidamente resolveu denunciar. E segundo ela, virou certeza quando o garoto contou todos os detalhes dos encontros. O Brasil inteiro acompanha na tela e pau na máquina. Ele tem 4 anos, super inteligente e um grude com a mãe. O menino teria sofrido abusos de quem deveria protegê-lo, o pai. O casal estava separado. A mãe explica que eles ficaram casados 4 anos. No primeiro mês de relacionamento, aconteceu a primeira agressão. Primeiro ele me afastou dos meus amigos, automaticamente, daí ele começou a me controlar, no caso, as roupas que eu usava, maquiagem, assim, ele não deixava eu usar. Depois ele já começou a me agredir fisicamente, só que daí ele pegava e pedia desculpa, falava que nunca mais ia fazer, que tinha se descontrolado. Daí ele começava a chorar, falava que me amava e eu sempre acreditava. Quando completaram 2 anos e meio de união, decidiram ter um filho. Comecei a perceber que quando o neném chorava, assim, ele não tinha muita paciência, entendeu? Ele começou a bater no neném. Daí, quando eu defendia a criança, ele parava de bater nele e vinha pra cima de mim, entendeu? Daí eu peguei, fui na delegacia e fiz o primeiro boletim de ocorrência, que foi em 2019. Eles deram uma medida protetiva pra mim e pra criança, né? E daí ele ficou um tempo sem chegar perto da criança, de mim e tudo. Depois de 6 meses, o pai conseguiu na justiça o direito de visitação. Aí começaram as desconfianças da mãe. Ele mudou as atitudes dele, assim, né? Ele ficou mais nervoso, chegava chorando em casa. Ele começou a falar pra mim, assim, que chegava lá, falava assim: mãe, hoje eu brinquei de bumbum com o papai. Daí eu comecei a perguntar: filho, mas como brinca de bumbum? Daí ele tirava a roupa e ficava gesticulando, fazendo posições sexuais. A mãe foi até a fazenda Rio Grande, onde mora o ex-marido, e prestou queixa à polícia. Mesmo com os 2 laudos técnicos confirmando a suspeita de abuso, a Vara da Família de Colombo concedeu uma liminar ao pai para passar o Natal do ano passado com o filho. E a criança chegou em casa falando para mim que estava com vergonha de mim e chorando. E quando eu fui perguntar para ele o que tinha acontecido, ele falou que o pai dele tinha mexido no bumbum dele de novo e que tinha passado pimenta na língua dele porque ele estava contando as coisas para mim. A advogada que representa a mãe do menino conseguiu, no início do ano, a suspensão das visitas. A juíza da Vara da Infância e Juventude concedeu a suspensão imediata das visitas e a instauração de inquérito criminal contra o pai. Agora a gente vai estar verificando toda essa situação, né? Bem, depois de ouvir toda essa história, a gente precisava ouvir o pai. Mas não dava para ser uma conversa por telefone. Eu precisava olhar no olho dele. Fomos até a casa do suspeito na fazenda Rio Grande. Ele trabalha como metalúrgico durante a madrugada numa multinacional. Depois de alguns minutos, ele sai para conversar com a gente. Em relação ao meu filho? Exatamente. Deixa eu explicar então. Eu estou sendo vítima de alienação parental há 3 anos. Essa mulher faz falsa denúncia a cada vez que a juíza da Vara da Família permite algo de convivência com meu filho. Agredia ela? Nunca jamais, nunca jamais, nem a voz não perdi. Nunca. Nem nela e nem na Nunca, criança. jamais, imagine. São coisas tão específicas. Ele diz assim: o papai mexeu no meu bumbum. Isso foi uma coisa induzida. A mãe influenciou isso vai ser provado. É outro tipo de crime que eu quero deixar bem claro para a sociedade que, para mim, também não tem perdão.
Para mim não tem perdão. Imagine, a criança vai ficar com o pai, passar um final de semana com o pai, que é um direito. No caso, quando há a separação, os dois têm direito de ficar com o filho. O filho geralmente fica com a mãe, mas o pai tem direito de vê-lo, de passar momentos com o filho. Só que a criança não queria ir ficar com o pai. E a mãe, claro, preocupada. Por que o filho não quer? A mãe começou a prestar atenção que nas vezes que o filho vinha, chegava cheio de marcas, de hematomas. A mãe, como sempre, né? Mãe é mãe, tem o sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º sentido, né? Mãe é mãe e não se discute e nem se questiona. Mãe é mãe. E aí, de repente, a mãe começa a perceber algo estranho. Quando a mãe decide, então, investigar. O momento em que a mãe chama o filho e o filho acaba contando tudo para a mãe. Uma reportagem muito triste. Espero que a justiça seja feita e que esse vagabundo que abusou desse bebezinho do próprio filho possa, para mim, apodrecer atrás das grades. Quai, seu app de vídeos curtos.